No retorno de Gabriel Barbosa aos gramados, o Flamengo venceu a equipe do Amazonas no Maracanã, mas não jogou nada bem, em especial na segunda etapa, e o Tite continua convivendo com críticas ferozes, cada vez mais eloquentes a respeito do seu trabalho. Será que todas elas são corretas? Quais são as críticas que realmente ele precisa ouvir? O que funcionou dentro do que foi para campo? Se é que alguma coisa funcionou? Vamos falar bastante sobre isso. Falando sobre esse jogo de forma tática, sem tatiqueio. O Flamengo foi para campo com algumas mudanças, né? Em especial o Lohan no lugar do Luiz Araújo e o Matias Vinha na posição que vinha sendo ocupada pelo Ayrton Lucas. Além disso, o Matheus Cunha, não sei se vai ser o goleiro das Copas ou se foi colocado para ganhar ritmo. É importante o goleiro reserva ter ritmo, especialmente quando ele é um garoto. Foram para campo, os três ali, substituindo os jogadores que normalmente vêm atuando. E o Vinha, a entrada do Vinha no time, trouxe uma mudança importante do aspecto tático. O Flamengo que se ressentiu durante esses últimos jogos de ter dificuldade de jogar pelo lado esquerdo, pelo fato de ter menos jogadores ali e de o Bruno Henrique ser um cara mais de profundidade do que de associação, teve no Vinha uma inversão do que acontecia entre Bruno Henrique e Ayrton Lucas, né? Colocando o Bruno Henrique mais ainda no corredor, ou seja, menos potencializado ainda, mas o Vinha, pelo menos, sendo bastante potencializado pelo modelo, porque ele faz muito bem essa ultrapassagem por dentro, essa construção mais de trás. Fez uma grande partida ao lateral esquerdo uruguaio, que foi o coautor do gol da vitória, né? O Vinha apontando ali para o Bruno Henrique, que ele queria que Bruno Henrique, atacasse esse espaço. O Bruno Henrique não atacou o espaço e ele, Vinha, deu a bola no Bruno e pediu no espaço para construir sozinho uma jogada que gerou o cruzamento ali para o Pedro só complementar. Na verdade, construir sozinho não. O Bruno Henrique facilitou bastante também que o lance acontecesse e o Pedro não teve trabalho ali, teve pouco trabalho para concluir ali e abrir o marcador aos 19 minutos, o que parecia que o Flamengo poderia ali construir uma vitória maior. E aí, a gente vai falar de alguns contextos, né, que não contribuíram para que essa vitória acontecesse. Contextos esses, além da postura do Amazonas, que, lógico, diferente de uma regra, toma o primeiro gol e fica e continua ali no campo de defesa. Aliás, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, a gente quer alcançar 50 mil inscritos até o meio do ano. Fato é que o Flamengo, de novo, foi um time que criou pouquíssimo. Na primeira etapa foram poucas finalizações, foram essas 8 que você está vendo, e poucas de fora da área contra um time que tinha uma linha de 5, né, que estava protegendo muito bem a área, né? O Flamengo precisava finalizar mais, inflamar mais a torcida, fazer o goleiro dos caras trabalhar. Me lembrei de um trecho do livro do Guardiola Confidencial, fala sobre ele montando aquele Bayern de Munique que passou a ser dominante da Alemanha, vencendo todos os títulos de Bundesliga, né, em sequência, quanto ele teve lá. Ele falando sobre finalizações de fora da área e o quanto ele arrumava aquele time para que os jogadores atacassem o espaço depois da finalização para aproveitar rebotes do goleiro. E assim, o Flamengo é um time que joga sempre contra adversários fechados. Contra adversário fechado, você tem 3 alternativas: drible, cruzamento e finalização de fora, cara. Você precisa queimar o goleiro adversário e o Flamengo não finaliza e não tinha muito a instrução disso. A criação se repetindo muito pouco e o time se repetindo ali, penso para o lado direito, com o Bruno Henrique ali num contexto muito ruim para ele, o Flamengo sentindo muita falta do Everton Cebolinha. Você pode questionar se essa formação é a melhor formação para o Flamengo. Eu acho que é um questionamento muito válido. Mas é fato que para a execução dessa tática do Tite, do 4-3-3 do Tite, o Cebolinha é muito importante porque ele passa a ser um meia, ele passa a construir jogadas, e a gente vai entender um pouco mais. Contra o Botafogo já foi assim, nesse jogo o padrão se repetiu, e o último jogo que a gente vai ver
de um time forte pelo lado esquerdo, coincidentemente ou não, foi o último jogo que o Cebolinha jogou ali muitos minutos, né, pelo time do Flamengo. Quando a gente vai olhar as chances criadas, comparando Cebolinha com o Bruno Henrique, a gente vê que o Cebolinha cria o dobro de chances a cada 90 minutos que o Bruno. Vai ver que os passes-chave do Cebolinha são mais de 2,5 vezes a quantidade de passes-chave que o Bruno Henrique dá, ou seja, passa ali para uma finalização num contexto positivo. Os dribles, o Cebolinha dá ali mais de 50% mais dribles do que o Bruno Henrique, e o aproveitamento dos dribles também é superior, porque ele é um jogador de drible curto. E o Flamengo, que coloca os times adversários ali muito próximos da linha de fundo, esses times ficam fechados e precisam que você, para você quebrar no drible, você tem que quebrar no drible curto. O Bruno Henrique é aquele drible mais no espaço, é aquela corrida, aquela jogada mais de força. Então, com ele, o time tem tido mais dificuldade, tem perdido mais bola. Ele é um jogador que perde mais bola a cada 90 minutos com o Cebolinha, porque nesse contexto da ponta atrapalha bastante ele, né? O Bruno é muito mais um atacante para jogar em dupla do que propriamente um ponta. Ele pode ser um ponta fechado, mas nesse time não está dando certo, nessa formação, não está dando certo usar o Bruno ali aberto e está gerando ali uma dificuldade do time criar. Com o Cebolinha, isso vai ser remediado. Mas se você não tem um outro ponta para jogar no time, talvez você tenha que pensar em mudar a formação ali. Quando a gente vai olhar o impacto disso, tem um impacto muito grande na participação do próprio Pedro. A gente está olhando um gráfico aí das ações com bola do Pedro ao longo dos jogos, né? Contra o Palestino, foi o último jogo do Cebolinha aí jogando direto, ele teve 29 ações com bola e 15 passes, com 5 finalizações. Agora, contra o Amazonas, foram 19 ações com bola, só 7 passes, é o pior número do Pedro, e 2 finalizações. Ele fez o gol, gente, mas você nota o quanto ele está participando pouquíssimo do jogo. Tem culpa do Pedro também, tá, gente? Ele é um cara que tem, dos últimos 2 jogos, se deixado entregar para a marcação, se movimentado pouquíssimo ali, né? Às vezes o time precisa que ele movimente, o próprio Bruno Henrique precisa que ele saia um pouquinho, que ele afaste um pouquinho para que o Bruno Henrique entre no facão, para que abra espaço, para que ele possa dividir a área. E o Pedro realmente é um jogador que precisava ter mais mobilidade. Ele estaria num outro patamar na carreira dele se ele fosse um jogador mais móvel. Essa é uma crítica que a gente faz a ele, não é de hoje. Quando foi para o segundo tempo, o negócio piorou, né? O primeiro tempo já não tinha sido tão bom, mas no segundo tempo ainda piorou. No início do segundo tempo, o Flamengo até começou a finalizar um pouco de fora, aparentemente tinha vindo essa orientação do vestiário, mas aí o Tite tirou o De La Cruz, que merecia sair, tá? O De La Cruz errou 10 passes só no primeiro tempo, foi um dos caras que contribuiu para o time não ter jogo associativo por dentro da primeira etapa, tá? Muito abaixo o uruguaio nesse jogo, mas o De La Cruz saiu para entrar o Gabriel, e aí o Tite foi praticamente um 4-2-4, o Gabriel sem ritmo, mas ainda assim o time ficou desarticulado, porque esse 4-2-4 acabou virando algo além disso, né? Porque o Bruno Henrique praticamente passou a integrar a área, e aí virou um jogo de chuveirinho, vinha ganhando corredor, que não é muito a dele, se fosse esse contexto, valeria mais a pena ter o Ayrton. Do outro lado, o Lohan primeiro, depois o Luiz Araújo, aí depois teve o Wesley, teve bastante mudança ali, o time terminou bastante desfigurado, aí também já controlando carga, mas fato é que o time estava enfrentando um adversário que ocupava muito a última linha, com 5, às vezes 6 homens, você para remediar, para incendiar a torcida, para melhorar o ambiente, para tentar gerar uma chance de gol maior, precisava finalizar mais de fora da área, e o Tite, ao fazer essa troca do Gabriel e não tirar o Pedro para fazer essa troca, ou o Bruno, acabou fazendo a antítese disso, deixando a frente da área desocupada. Isso fez com que Alan e Gerson tivessem que cobrir mais área, o Gerson ficou extenuado, né? Lembrando que ele passou 60 dias, né, sem poder treinar, praticamente, e o Gerson ficou extenuado, caiu muito de produção, o segundo tempo do Gerson bem ruim, e o Flamengo ali acabou sendo um horror
nesse fim de jogo. Tudo na vida tem notas positivas, né? Algumas notas positivas existem. O Flamengo venceu o jogo, não sofreu finalização no gol, né? Foi um time bastante seguro, apesar do Amazonas não ter aquele poderio ofensivo todo. Mas é fato que o Flamengo venceu o jogo e teve um monte de gente que tropeçou, tá? Em time pequeno, em times até menores do que o Amazonas. Nessa rodada de Copa do Brasil, esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo inegável é a baita participação do Matias Vinha, mais um ótimo jogo dele. Acho que ele vai tomando conta ali da posição. É uma disputa em altíssimo nível com o Ayrton Lucas, mas especialmente ali por essa capacidade dele de trabalhar bem com um ponta, eu acho que o Matias Vinha ganha importância dentro do elenco, né? Tem uma capacidade de construir um jogador muito técnico. E o Alan, né? O Alan muito bem no jogo, muito bem no primeiro tempo, organizando bem o time, cobrindo muita área, desarmando bem, o juiz até bastante injusto com ele, dando mais faltas, dando um cartão nada a ver para ele, mas muito bem. Além dele, o Lohan acho que poderia ter feito um jogo até melhor, mas o time estava muito estático, até para o cara driblar é difícil quando o time está estático. E ficou mais estático ainda no segundo tempo com a entrada do Gabriel, esse 4-2-4, com o Pedro que praticamente não se movimenta. Então, segundo tempo bem difícil até de assistir, né? Então, assim, o Flamengo precisa melhorar. Isso não quer dizer que precisa trocar de técnico para melhorar. O técnico, quando toma decisões erradas e quando tem as dificuldades impostas perante a ele tem a oportunidade de aprender com isso, viver esse momento difícil e superar esse momento difícil. Quem tem que sair desse momento difícil é quem está lá nesse momento difícil. Senão você não cria nem caráter de grupo, nem caráter coletivo. Se você rifa uma parte do processo durante a dificuldade de uma coletividade, o que você está testando é o quê? Que uma parte dessa coletividade está isenta de responsabilidade. Que só quem tem responsabilidade é quem sai desse processo. E a gente sabe que não é isso, né, gente? É uma ciranda eterna. Eu acho que o Tite ele precisa mudar alguma coisa para sair dessa situação. Talvez a volta do Cebolinha resolva naturalmente as coisas, a confiança volte e crie-se um contexto melhor até para mudar, mas ele precisa preparar, sim, uma variedade, uma variação de esquema tático para quando viver momentos de contestação como este. Esse momento começou lá atrás, na ideia de preservar jogadores, acabou, a gente não sabe se deu muito certo, porque acabou elevando o tom da cobrança e parece que quando o Flamengo entra numa espiral negativa, é muito difícil de sair. A vitória pode começar a tirar dessa espiral, apesar da atuação ruim. Então, acho que fica ali bastante coisa para ser dita, uma atuação ruim, digitais do treinador na atuação ruim, mas isso não quer dizer que ele tem que sair, porque se for assim, gente, aí o Flamengo vai viver sempre de ser um remendo, de trocar, e o outro chega, resolve um pouquinho, daqui a pouco esse vive uma fase ruim, e ele sai, e sempre fica uma turma incólume do processo, e uma parte que está sempre sendo eliminada do processo. Acho que já dá para saber há bastante tempo que o problema do Flamengo não é técnico, né? Talvez nunca tenha sido técnico, né? É toda uma estrutura que precisa ter um projeto esportivo e uma possibilidade de melhorar, né? Então, não está funcionando, o trabalho está vindo um momento difícil, e esses caras que estão lá vão precisar sair desse momento difícil. O Cebolinha pode ajudar muito, mas ele não volta no próximo jogo. Então é mais um jogo aí de sofrimento para a construção de chances, mas que se o time se defender bem contra o Bragantino, fora de casa, já é um meio caminho andado. Então é isso, deixa o teu like, se inscreve no canal e eu fui.